Bom dia, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Inspiração. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia de forma grandiosa. Que tudo o que você fizer neste dia, Deus possa te fazer prosperar. Deus te faça prosperar. Que Deus realmente esteja com você em todos os momentos, qualquer decisão, qualquer caminho, qualquer situação que você enfrente no seu dia, que você se lembre de Deus e que Ele abençoe o seu caminho neste dia. Tá certo? Queridos, estamos na semana sobre os milagres incríveis do Senhor. Como Deus tem se mostrado grandioso, né? Na Bíblia a gente tem N milagres e como a gente vê muitas vezes milagres na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Acontecem grandes catástrofes, que infelizmente pessoas acabam sofrendo nessa situação, mas você vê ali a mão de Deus de forma miraculosa, salvando pessoas daquela catástrofe, né? Então, sim, a gente vê isso de forma muito plena e clara nos nossos dias. E antigamente, obviamente, na Bíblia, tem alguns milagres sendo relatados aqui em toda a Bíblia, mas imagina quantos outros não foram feitos pelo Senhor em todas as épocas, que nem na Bíblia estão ali ditos, né? Então, realmente, Deus, Ele está conosco e age em todos os momentos. Queridos, vamos aos nossos recadinhos iniciais. Primeiramente, eu quero dizer para você se inscrever aqui no canal, curtir este vídeo e compartilhar este vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe este vídeo. Faça, né? Deus nos deixou, né? Jesus nos deixou a ordem de fazermos discípulos em todas as nações. Então, qual é a nossa, né? Uma coisa simples. Como é que eu posso fazer mais discípulos? Como é que eu posso espalhar a mensagem do Evangelho para o mundo? Apertando 1 ou 2 botões no meu celular. Compartilhar e marcar ali 3, 4 pessoas e enviar esse vídeo para um grupo de WhatsApp, para alguém no Instagram, para alguma conta aqui no próprio YouTube, ou compartilhar numa rede social sua, né? Olha só, tá aqui agora, tá rolando o Café com Inspiração, estou acompanhando aqui e tal. Então, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que essa mensagem seja espalhada para todos os cantos, certo? Não esqueça, obviamente, de trazer, né, o seu café, o seu chá, a sua água, a sua bebida favorita, para que nós possamos juntos compartilhar um pouquinho dos ensinamentos que a palavra de Deus tem para nós nesse dia, tá bom? Queridos, então, primeiro dia nós falamos sobre Moisés abrindo o Mar Vermelho. Ontem nós comentamos um pouco sobre o profeta Elias, né, no momento de uma seca muito grande, a forma como Deus proveu alimento através da fé, tanto do profeta quanto da mulher de Sarepta e seu filho, certo? Hoje nós vamos falar sobre um outro milagre que Deus fez, né, através de um profeta, e muito assim ligado com o nosso maior problema da sociedade, eu acho que talvez de todos os tempos, mas sobretudo na sociedade atual que a gente vive, que é o orgulho, é o ego, né, o egoísmo. Hoje em dia a gente tem muito essa questão, sobretudo o orgulho, né? A gente tem essa questão, vencer a nós mesmos, né? E isso está, né, a passagem de hoje está no livro de segundo livro de Reis, capítulo 5, nos versículo 9 até o 14. Nós vamos conhecer a história de Naamã, o grande capitão do exército da Síria, um grande general, e vamos conhecer um pouquinho sobre a história dele, tá bom? Vamos lá, segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 9. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Assim Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor seu Deus,
e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não posso me lavar neles e ficar limpo? Assim ele volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, e segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Vou dar um contexto aqui rapidamente, tá? Como eu falei, Naamã, ele foi um grande general, né, um grande comandante do exército sírio, que também, assim como os fenícios, que eu falei da mulher de Sarepta ontem, que era fenícia, os sírios também eram inimigos do povo de Deus. Então aqui nós estamos vendo que Deus, ele não faz, aquele negócio de Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque Deus só abençoa o seu povo. Não, de forma nenhuma. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E Jesus diz: quem crê em mim quem crê em mim não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus fala sobre isso, tá? Óbvio que é num outro contexto, né? Mas para a gente entender que Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz milagres só para o povo de Deus, só para os cristãos, só para os judeus, não importa, tá? Ele faz milagres, ele pode atuar na vida de quem crer nele, tá? Mesmo que seja uma pessoa que seja uma situação de um inimigo do povo de Deus, certo? E aqui, gente, por favor, entendamos aqui que eu não estou falando, estou dando um exemplo muito claro aqui de um general que fazia parte dos sírios, que eram inimigos de Israel, e ele creu em Deus e Deus fez o milagre. É só isso, tá? Não estou falando coisas mais amplas aqui de outras questões, tá? Estou analisando somente a história. E aí, Naamã, ele era um grande general, mas ele tinha um problema, uma doença de pele, que era, ali a Bíblia sempre traz como lepra. Obviamente, a gente, depois de muitos estudos, a gente entende que nem todas as doenças que eles tinham na época era a hanseníase, a hanseníase, que é a lepra, o nome científico da lepra. Mas tinham outros tipos de doenças de pele, poderia inclusive até ser um câncer de pele, alguma coisa do tipo, que eles não tinham protetor solar, andavam no sol, aquela coisa toda, então isso poderia acontecer, tá? Mas a Bíblia sempre traz ali como lepra, que era o nome, o conhecido por eles na época, a ciência deles só tinha avançado até aquilo ali, tá bom? E ele tinha essa doença, e aí diz ali, em dado momento, que ele morreria daquela doença. Então não importa, por que a gente está falando sobre a questão do orgulho? Por que nós vamos analisar um pouco a questão do orgulho? Porque Naamã, ele era um homem extremamente orgulhoso, porque ele era poderoso. Ele era o general, talvez ali o segundo, o primeiro ou o segundo maior homem da Síria. Depois do rei da Síria, talvez seria o primeiro ou o segundo, que estariam na escala ali, de poder dentro da Síria. Então, obviamente, ele tinha um orgulho, um ego muito grande. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender, tá? Trazendo para os nossos dias. As maiores batalhas que enfrentamos na nossa vida são contra nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Que as grandes batalhas que você tem muitas vezes é contra a sua própria mente. Você se acha insuficiente para alguma coisa. Alguém te elogia e você acha que a pessoa está mentindo. Você se acha incapaz de fazer tal coisa, sendo que você nunca nem tentou fazer, porque você poderia se descobrir um grande artesão em alguma coisa, um grande matemático, um grande médico, mas você acha que você não pode, você é incapaz de fazer aquilo. A mesma coisa quando você tem um poder, uma posição de alguma coisa, muitas pessoas acabam revelando os seus verdadeiros problemas ali através do poder, E aí, qual é o grande problema disso? A sua luta interna.
Esse é o ponto. O orgulho, o egoísmo, a arrogância. Esse é o problema. Aquelas pessoas que, não, comigo isso não vai acontecer. Não, o outro, as pessoas perderam dinheiro, as pessoas fracassaram na vida, mas comigo, não, eu sou muito melhor do que eles. Não vai acontecer comigo. Isso tem muito a ver também com os jovens. Os jovens hoje, né, no geral, tá, mas sobretudo na última geração, que são acostumados, né, nas coisas muito rápidas, né, da internet, e são acostumados a não verem, não receberem nãos na sua vida, né? E aí quando você se depara com já na sua início da fase adulta, você se depara com alguma situação que você não conseguiu realizar, ou que alguém disse um não para você, aí a pessoa entra em depressão, se sente um fracassado. Por quê? Porque a arrogância, não, comigo não vai acontecer. Problemas, né? Não, o fulano é um incompetente. Eu não sou assim, obviamente, isso não vai acontecer. Nossa, eu sou muito melhor que o fulano, que o Beltrano, sabe? Isso tem muito dessas questões. Estou falando da juventude, mas não é, obviamente, só os jovens que pensam assim. Tem pessoas de todas as idades que têm esse problema. Então, qual é a principal batalha? É contra nós mesmos. A quebra do nosso orgulho é tão difícil que Jesus, ele precisou dizer que era preciso negar a si mesmo para poder segui-lo. Jesus, ele teve que dizer isso, porque muitas pessoas queriam seguir Jesus, mas ao mesmo tempo continuar fazendo outras coisas erradas. Entende? Então assim, olha só, tu quer ser um seguidor meu? Isso serve para o nosso dia a dia. Você quer ser um seguidor de Cristo? Paulo fala, você deve se tornar uma nova criatura. Jesus fala para Nicodemos, na conversa que eles têm, você vai ter que nascer de novo, para se transformar numa nova criatura. Nicodemos até não entende o que Jesus está falando ali, né? Ele entra numa situação literal, faz algumas perguntas, né? Espero que não seja voltar ao ventre, meu Deus, com o que tu está falando? Que a mentalidade, né, não conseguia entender as parábolas e as metáforas que Jesus utilizava. Então, Jesus, ele diz isso. E aí, né, o nascer de novo, através do batismo, através de uma nova criatura, reconhecendo que Jesus é seu Salvador pessoal, não precisa ser só através do batismo, né? Estou dando exemplos aqui, gente. Mas Jesus diz, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. Você quer ser servido? Então sirva. Vários exemplos. Jesus é dito em Isaías que ele é o servo sofredor. Então, a profecia de Isaías sobre Jesus Cristo é dito que ele é o servo sofredor. Jesus, ele veio para servir. E ele sofreu no nosso lugar e foi crucificado e morreu para expiar os nossos pecados. E hoje a gente está aqui lidando com egoísmos, com arrogâncias, com egos. Tem gente que tem um ego maior do que um elefante. Esse é o ponto. E essa é a maior batalha que a gente tem, e era a batalha que Naamã tinha. Naamã era assim. Tudo se fazia, ele era poderoso, tudo se ajustava, se fazia do jeito que ele queria. O comandante, né? Então esse é o grande problema. Só qual era a questão que quebrava o ego, quebrava o orgulho de Naamã? Ele tinha uma doença. E a lepra na época era uma doença talvez a mais repugnante que existia. Nos tempos de Jesus, o leproso, né, que as coisas vão, né, eles não tinham conhecimentos, achavam que a lepra transmitia pelo ar. Então, o leproso, na época de Jesus Cristo, por exemplo, existiam leis que o leproso ele estava permanentemente excluído. Ele é excluído. Claro, tem lá na lei de Moisés ainda, né, questões, né, sanitárias para isso, tem tudo isso. Mas ele era permanentemente excluído da sociedade, ele tinha que viver em locais só com doentes, só com leprosos, ele não vivia nas mesmas cidades. E inclusive não podia ficar dentro, né, não podia chegar a tantos metros de distância das pessoas, tinha uma regulamentação sobre isso, e não podia ficar entre 4 paredes com uma outra pessoa, porque eles achavam que transmitia pela respiração, era bem
diferente a situação na época. Então, assim, era uma das doenças mais repugnantes da antiguidade. E diz ali na Bíblia que ele morreria dessa doença. Naamã morreria dessa doença. Então era muito complexo. Então ele já tinha ali um ego quebrado ali, entendeu? O orgulho dele já estava ferido naquela situação. Porque mesmo sendo um general, aquela doença não importa se ele fosse um general, um rei, um homem de Deus, não importa. Aquela doença iria matá-lo. Isso é muito, muito importante para a gente entender. E o que a gente tira de lição sobre isso? O homem poderoso que escondia, porque as pessoas não viam que ele tinha aquele problema, porque ele se escondia por baixo das vestes. E o que a gente tira de lição para os nossos dias disso? Queridos, a lição que a gente tira é que as aparências enganam. Não creia, não acredite em tudo que aparece nas redes sociais. As pessoas só costumam colocar nas redes sociais a parte boa das suas vidas. E aí você tá aí, atrás no celular, olhando, rodando o seu Instagram, o seu TikTok, as suas redes sociais, e você acha ali que a pessoa só tem uma vida maravilhosa, porque ela posta foto viajando, porque ela posta foto na academia, quando tá magro na academia, posta foto na praia, né, comemorando o Natal e o Ano Novo, com amigos e tal, e você não sabe qual é a situação do dia a dia daquela pessoa. Se aquela pessoa está com problemas no relacionamento, se ela tem problema de saúde, se ela tem problema financeiro, se ela tem tudo isso junto. Tem pessoas que a gente acha, olha na rede social e a pessoa tem uma vida maravilhosa. E acontece muito, né? Já aconteceu de eu ver essa situação. Uma pessoa postando uma vida que era, nossa, aparentemente maravilhosa, com a esposa e tudo mais. Um mês depois anunciaram a separação. E aí você fica assim, mas meu Deus, passaram uma semana de férias em tal lugar, não sei o que, e agora estão se separando, mas como assim, o que aconteceu? E você acha que é do nada que aquilo aconteceu. Não, mas já estava com problema, as coisas já estavam acontecendo, mas obviamente as pessoas não vão chegar na rede social e vai expor um problema, né, o seu dia a dia. A pessoa vai lá e do próprio dia a dia, as pessoas que tem ali, né, os influencers que colocam o seu dia a dia ali, eles colocam a parte boa do seu dia, né, as coisas boas que estão fazendo. Eventualmente colocam, olha só, deu errado tal coisa. Mas em 99% das vezes as partes boas. Então, queridos, as aparências enganam. Não acreditem em tudo que a rede social mostra. Por quê? Porque isso vai acontecer de você ficar doente, você vai ficar depressivo, você vai ter problema de ansiedade, alguém mostrando lá que está sempre fazendo coisa nova e o negócio está evoluindo e você se sente parado no mesmo lugar. Calma que não é assim. Todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades. No momento que você estava bem, postando coisas boas na rede social, pode ter certeza que outras pessoas também se sentiram do mesmo jeito. Porque olha, nossa, mas o Gregory está viajando, o Gregory está fazendo isso, o Gregory está fazendo aquilo. E eu tô aqui parado no mesmo lugar. Então calma, gente. Calma que nas redes sociais enganam muito. Então muita atenção sobre isso, tá? E entenda que a gente quer ter, né? Todo mundo busca uma vida de sucesso, ter o sucesso, ter dinheiro, ter fama. Mas, queridos, só existe vida de sucesso em Jesus. Uma vida de sucesso só nele. Só em Jesus Cristo nós temos satisfação pessoal. Obviamente, claro, você tem felicidade com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, né? Com a sua família. Obviamente isso, momentos felizes, boas lembranças, é óbvio que isso acontece. Mas satisfação pessoal plena você só tem em Jesus Cristo. Você só tem no Senhor nosso Deus. Isso é uma coisa que você tem que parar sempre e pensar sobre isso. Não existe felicidade plena fora de Jesus, fora de Deus. E olha que coisa importante, tá? Uma criança, ali diz, né, a história um pouquinho antes, fala que uma criança de Israel, que tinha sido uma serva, olha só, diz ali, ó, e os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria,
porque ele o restauraria de sua lepra. Uma criança, né, ele não diz, né, fala uma criança pequena, né, uma criada pequena, eu acho que talvez seja uma menina, né? Em outras traduções fala uma criança pequena. Não sabemos se era uma menina ou um menino, mas vamos tratar que seja uma menina. Ela ele diz que ela estava cativa, ou seja, ela foi levada à força para ser uma escrava de Naamã e da sua esposa, servir a Naamã. Mas ainda assim, ela tinha compaixão pela dificuldade, pela doença, pelo problema que seu mestre, né, estava passando, seu senhor estava passando. E aí ela fala sobre o profeta Eliseu para a esposa de Naamã, e obviamente a esposa comenta com Naamã sobre isso. E olha a questão importante que eu trago aqui. A criança, ela era muito pequena, mas ela sabia sobre o poder de Deus, a graça divina. Ela sabia a glória de Deus, como ela poderia atuar através do profeta Eliseu. Que nós estamos falando de outro profeta. Ontem falamos de Elias, hoje estamos falando de Eliseu, que foi o profeta que sucedeu Elias. E aí, qual é a lição que a gente tira disso? Uma criança israelita que era escrava de um sírio, que era inimigo do seu povo, mas mesmo assim ela se compadeceu daquele problema do seu senhor. Queridos, a lição que a gente tira é que não importa aonde, quando ou para quem, sempre, em todas as situações, devemos testemunhar do poder e do amor de Jesus Cristo. Em todas as situações. Mas, Gregor, eu vou trazer isso para um inimigo? Isso. Testemunhe sobre Deus, sobre Jesus, para o seu inimigo. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: vocês ouviram o que foi dito, odeiem os seus inimigos. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Jesus deixa muito claro isso no Sermão da Montanha. Amem os seus inimigos e orem pelo que vos perseguem. Porque é muito fácil. Amar os amigos é fácil. Mas eu quero ver você amar um inimigo. E qual é o ponto melhor disso? É você apresentar a graça do Senhor, o poder de Deus, a glória de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo para esse inimigo. Não importa o que você fez para mim. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que é o que Jesus quer que a gente faça. É o seu inimigo. Mesmo assim, testemunhe de Jesus Cristo para ele. Fale de Jesus para ele. Dê o seu testemunho da sua vida. Olha só, cara. Tu me magoou muito. Tu me sacaneou. Só que olha só. Eu te perdoo mesmo assim. Porque Jesus, o meu Salvador, ele manda que eu perdoe meus carcereiros, os meus acusadores, os meus perseguidores. E mesmo tu me machucando, eu te amo, cara. Isso é muito difícil da gente fazer. Eu não estou dizendo que é fácil. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Vai contra a nossa natureza. Que você quer dizer coisas boas para quem faz coisas boas para você. Mas Jesus, naquele momento, ele diz ali: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é muito difícil. E aquela menina, ela fez isso. Mesmo sendo, né, uma escrava, ela fala para sua senhora que, né, chega a mensagem até Naamã. E Naamã resolve, desesperado, não tinha mais o que fazer, provavelmente ele já tinha feito todos os sacrifícios possíveis aos seus deuses e nada tinha dado certo. E ele deve ter pensado: olha, eu não tenho nada a perder. Eu vou aceitar, eu estou desesperado, eu não tenho o que fazer. Eu vou aceitar esse conselho e eu vou até esse homem, esse profeta, esse homem de Deus. Mas ali vem mais uma vez o orgulho. Ele achava que Eliseu, por ele ser um grande general, um grande comandante, Eliseu iria se levantar, ir até eles, talvez até fazer uma reverência. E Eliseu nem se digna a levantar do seu lugar. Ele manda no meio do caminho. Ele sabia que Naamã estava vindo.
e ele manda um mensageiro dizer assim, olha só, tu quer ser curado, eu sei que tu crê no Senhor e tudo mais, mas olha só, para que tu creia, né? Não que eu sei que tu crê. Tu veio aqui disposto, mas para que tu creia, tá aqui tua mensagem. Vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão e tu vai ser curado. E aí vem o ponto principal, né? Mais uma vez, o orgulho quebrado ali. Naamã se sentia importante. O mínimo que ele achava, quando ele fala ali, Naamã ficou irado e diz ali, né? Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor, seu Deus, para que, né? E eu serei curado, baterá com a mão e eu serei curado da minha lepra. E Eliseu diz, olha, vai lá, mensageiro, só entrega a mensagem e pode vir embora. E ele fica irado, né? Irado, e ele vai embora irado, ficou furioso com aquilo ali. E aí tem a questão quando ele fala ali, né? Não são o Abana e o Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Por que ele faz esse questionamento? Porque na época, o Rio Jordão, em vários momentos, até hoje é assim, se você for a Israel, o Rio Jordão, em muitos locais, a água não é transparente, ela não é cristalina, ela é meio cinza, assim, sabe? Não é que ela seja suja, mas ela não é uma água cristalina, porque, enfim, acho que pelo local, pelas coisas que tem ali, né, enfim, fez um pouquinho de barro em algum lugar, mas, e aí esses rios, o Abana e o Farpar, eles eram rios lá do norte, lá da Síria, né, de Damasco, e eram rios muito limpos, então tinha-se esse conceito de que os rios dos povos ao redor de Israel eram muito melhores do que os rios, sobretudo o rio, né, que era o rio que abastece até hoje Israel, que é o Rio Jordão. Tinha-se que era melhor, a água era melhor, tudo era melhor. E aí ele faz esse questionamento, né? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? E aí ele vai embora furioso. E aí porque mais uma vez, né? Olha só, eu sou um sírio, nossas águas são as melhores. Não posso ir lá e me lavar na minha água, tenho que lavar nessa água suja aqui desses israelitas, desses hebreus, nossos inimigos. Esse cara só pode estar de pegadinha comigo, de sacanagem, né? Eu penso que foi isso que Naamã pensou, obviamente no jargão da época, estou trazendo para o nosso palavreado de hoje em dia, né? E aí, mais uma vez, os servos, olha como é importante você ter servos que te respeitam. Isso é importante. Porque uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ter respeito. Porque se ele tivesse simplesmente medo de Naamã e ele fosse um carrasco, cara, pensa comigo, esse cara é um carrasco, né, azar é dele, ele tem um problema, que morra. Mas provavelmente ele era um homem muito severo, porém, talvez justo, talvez ele não era, né, mas ele inspirava respeito aos seus servos, tanto que ele diz, os servos, talvez realmente ele não era um homem tão brutal com seus servos, a ponto dos servos poderem se aproximar e falar com ele, e dizerem, olha, meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, tu não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficas limpo? E aí, talvez ele fosse um bom servo, um bom senhor, que ele, tá bom, realmente, tu tem razão. Assim como a menina lá, eu estou no desespero mesmo, eu aceitei, eu vou me lavar nesse Rio Jordão aqui, conforme esse homem de Deus falou. E ele crê que ele poderia ser curado, e ele desce, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e aí vem o que eu sempre digo, né? Deus, quando ele faz, como eu disse, quando Deus ele faz o milagre, ele não faz pela metade. Deus ele faz milagres e muitas vezes ele nos dá muito mais do que a gente pede. Naamã, a gente não sabe, não diz a Bíblia quantos anos ele tinha, mas não importa, né? Ele já era um homem adulto. E o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que a sua carne se tornou como a carne de uma pequena criança. Queridos, ele já devia ser um homem adulto, com certeza era adulto, mas talvez até um homem velho, seus, 40, 50 anos de idade.
talvez até mais, não sei. Mas suponhamos que ele tivesse, sei lá, 40 anos de idade. A pele de uma pessoa de 40 anos, ainda, né, dependendo, na época ela era muito mais difícil, um homem de 40 anos pareceria ali com uma idade, com um homem de hoje de 60, 65, né, porque as pessoas envelheciam e morriam muito cedo. A vida era muito difícil. Então, quando diz ali que ele voltou até a carne de uma criança pequena, gente, a gente vê, né? Uma criança pequena tem a pele lisa, é bonita, é vistosa. A criança é assim. Então Deus deu muito mais do que ele pediu pela fé que ele teve. Por ele ter vencido o seu orgulho, vencido, como eu falei lá no início, a batalha que ele enfrentou contra si mesmo. Naamã venceu essa batalha, aceitou os conselhos tanto da menina quanto dos servos, se humilhou, porque era uma humilhação para ele, como um general sírio, ter que mergulhar nos rios israelitas. E ele vai lá e é curado, e Deus dá muito mais do que ele queria. Ele queria só se curar. A pele podia ficar igual, mas Deus deu muito mais do que ele pediu. E uma outra lição que a gente tira, para a gente ir finalizando, é o seguinte: Naamã fica furioso, né, com Eliseu e queria que ele fizesse de uma forma, e Eliseu manda ele fazer outra coisa. E muitas vezes a gente quer a ajuda de Deus, mas nós queremos que seja do nosso jeito, no nosso tempo, e não no jeito e no tempo de Deus. Isso é um problema. O que a gente precisa? A gente precisa buscar a Deus humildemente, sermos submissos à sua vontade, que nem Naamã faz. Ele é submisso à vontade de Deus naquele momento, e precisamos confiar que o Senhor fará o que é melhor para nós. Se Naamã tivesse batido o pé, que ele queria, ele até acreditou que Deus, que o profeta, né, através do pedido a Deus, poderia curá-lo. Mas se ele tivesse batido o pé, não, tem que ser do meu jeito, ele tem que vir até mim e tudo mais, ele não tivesse feito o que Eliseu mandou, ele não teria sido curado. Mas ele buscou a Deus humildemente, aceitou, foi submisso à vontade e confiou que Deus poderia curá-lo, que faria o melhor para ele. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso dia. Então, se você está passando por uma dificuldade hoje, por uma situação que você já pediu, mesmo que você tenha pedido ou não tenha pedido, independente, revise e se achegue humildemente a Deus. Coloque o seu pedido diante dele. Seja submisso à vontade dele e confie que ele fará o melhor para você. Tá certo? Queridos, que Deus realmente possa agir na sua vida, que se você tem um pedido para fazer importante para ele hoje, faça, coloque aos pés de Jesus o seu pedido, mas se achegue a ele de coração aberto, humilde, crendo que ele fará o melhor e, não importa o que ele te disser, seja submisso à vontade dele. Tá bom? Um beijo grande, beijo no coração, fique com Deus e até amanhã.